Boa tarde, vamos iniciar a segunda parte da reunião de hoje da Academia. E, portanto, eu declaro aberta no primeiros 15, 20 minutos a 25ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Então, nós temos um expediente de alguns minutos e depois passaremos à continuação do simpósio Insuficiência Cardíaca, com módulo Economia em Saúde, presidido pelos acadêmicos Adib Jatene e o Cláudio Benchimol. Fábio. Bom, está em discussão a ata de 25 de abril de 2019. Quer falar, Jacó? Jacó levantou a mão. Agora tem que falar, Jacó. Bom, alguém quer fazer uso da palavra? Secretário, informações? Deixa eu só achar aqui. Enquanto o secretário procura, eu vou informar aqui apenas algumas coisas que nós criamos. Hoje foi aprovado pela diretoria o nosso aplicativo para o computador iPhone. O módulo operacional Android começa a funcionar amanhã, hoje está em teste, e o iOS dos iPhones começa na semana que vem. Então, ali está tudo que se precisa saber sobre a academia, então fácil, porque isso é aberto a todo mundo, é uma maneira de divulgar os nossos trabalhos. Essa foi uma das coisas. Eu tive uma reunião em Brasília, 2 reuniões, uma com o embaixador da França, no Brasil, onde nós discutimos, até a proposta era dele, de um acordo científico, cultural, médico entre o governo brasileiro e o governo francês, mas intermediado por ambas as academias, a francesa e a Nacional de Medicina. Então, esse foi um assunto nosso, e também falamos da nossa reunião com a França agora, dia 18 de junho na França e dia 6 e 7 de novembro aqui no Brasil. Depois me encontrei com o ministro Mandetta, e o ministro se mostrou muita boa vontade de trabalhar com a academia, a tal ponto que quem solicitou a entrevista não fui eu, foi ele. Eu já tinha que ir lá, porque como é estatutário, o vice-presidente da República, durante seu mandato, o vice-presidente da academia honorário é o ministro da Saúde durante o mandato dele. Tem vindo regularmente os ministros aqui. Então, eu pedi que ele marcasse uma data, aproveitei e fiz o convite. Ele deverá vir na quinta-feira, dia 1º de agosto. Então, nós vamos ter a nossa sessão. No final, a cerimônia e depois um coquetel vai se passar aqui na academia. Então, essas informações da presidência, o secretário deve ter achado ali já o que ele tem que falar. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, senhora confreira, senhores confrades, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Logo após o anúncio do corte de verbas para as universidades públicas, que está se tornando naturalmente no momento objeto de grande preocupação por parte não só da comunidade médica, mas da população em geral, houve uma solicitação por parte de vários acadêmicos para que nós organizássemos um simpósio que efetivamente foi rapidamente organizado pela diretoria da Academia Nacional de Medicina, um simpósio sobre universidades públicas e o futuro da saúde. Esse simpósio vai acontecer na próxima quinta-feira, no lugar, presidente, de um simpósio que nós iríamos fazer sobre telemedicina. Esse simpósio sobre telemedicina foi transferido, então, para o dia 5 de setembro. Nós teremos aqui o professor titular de telemedicina da USP, professor Shao Lung, e também a professora Alexandra Ferreira, da telemedicina, especialista em radiologia da UERJ. Eles são os nossos convidados em 5 de setembro para falar sobre telemedicina. Então, a diretoria da Academia Nacional de Medicina convida a todos para esse simpósio que vai exatamente discutir a questão das universidades públicas e o futuro da saúde. É na próxima quinta-feira, dia 23, iniciando às 14h30, senhor presidente.
Palavra acadêmico Antônio Egídio Nardi. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. O acadêmico Sérgio Novis, que aniversaria hoje, me pediu fazer um comunicado à bancada acadêmica e compartilhar com todos vocês que os alunos de pós-graduação da Santa Casa de Misericórdia, pós-graduação em Neurologia, pediram a ele um presente aos alunos, que hoje, no aniversário dele, ele desse uma aula para os alunos na sua casa, já que ele está com a saúde levemente comprometida. Então, ele não veio hoje à nossa sessão e está compartilhando com vocês essa alegria para ele e dos alunos pedirem uma aula na casa dele, e ele está hoje ministrando essa aula. Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Senão, eu convidaria o acadêmico Fábio Jatene para a continuação dos trabalhos com o módulo Economia em Saúde. E passamos a palavra aos acadêmicos Cláudio e Fábio. Boa tarde. Vamos chamar o primeiro conferencista depois do nosso intervalo, que é o doutor Marcelo Campos de Oliveira, que vem a substituir o doutor Francisco de Assis Figueiredo, do Ministério da Saúde, e é diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática. O tema é o impacto dos custos relacionados à insuficiência cardíaca no sistema de saúde. Boa noite a todos. Agradeço em nome do Ministério da Saúde o convite, e é uma grande honra participar desse evento. Então, excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa Silva, integrantes da mesa, senhores e senhoras acadêmicos, acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. Bom, como já fui apresentado, meu nome é Marcelo Campos, eu sou médico ortopedista e atualmente diretor do DAET, que é o Departamento de Atenção Especializada em Temática, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. E venho em nome do meu chefe, o secretário Francisco Figueiredo, que fora convidado para a apresentação. Manda um abraço fraterno e, infelizmente, ele não pôde estar presente. Falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca num ambiente com tantos expoentes da cardiologia, para um ortopedista é uma tarefa um pouco ardilosa. Vou falar rapidamente sobre o conceito da doença e vou passar para vocês algumas informações técnicas referente aos números, referente aos custos e algumas políticas públicas da área. Então, com prevalência, a gente tem 23 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca no mundo. O diagnóstico, a sobrevida é de 35%, a sobrevida aumenta 1% na faixa etária entre 55 e 64 anos. Ela aumenta em pacientes com mais idade. No Brasil, existe uma estimativa de cerca de 6 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca. É a principal causa de hospitalização e ela responde por cerca de 5% dos gastos com saúde. Aqui, eu acho que falar de uma forma bem superficial, porque vocês são realmente os experts no assunto, os conceitos, né, de insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, com fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção normal. A classificação é o NIRA, né, e vai de 1 a 4, 1 sem limitação aos esforços habituais, 2 com limitação discreta aos esforços habituais, 3 confortável ao repouso, com limitação moderada aos esforços habituais, e 4 sintomático aos mínimos esforços. No SUS, a gente tem como
exame preconizado e habilitado há muitos anos para auxiliar no diagnóstico que é clínico, né? A ecografia, que acabou se tornando o método mais eficaz para estabelecer o diagnóstico e também para estabelecer os parâmetros, né? Ele está no SIGTAP através desse procedimento 02, 05, 01, 0032. A ecocardiografia transtorácica. Em termos de números, a gente fez no ano passado, de forma ambulatorial, 1.451.434 exames de ecocardiografia transtorácica, com um custo de 60 milhões. E a nível hospitalar, 481.657 exames, com um custo de 21 milhões, aproximadamente, com um valor global de 82 milhões. Aqui a gente coloca por unidade federativa, só para a gente ter uma ideia de como está essa distribuição no Brasil hoje. A região norte com 55 mil exames, 2 milhões de investimento. No Nordeste, 293 mil, 12 milhões. No Sudeste, 851 mil exames, 34 milhões. No Sul, 176 mil, sendo 7 milhões o investimento. Centro-Oeste, 73 mil exames e 4 milhões e 600 de investimento. Totalizando 1.451.000. Aqui a gente separou o que é ambulatorial e o que é hospitalar. Então, nesse primeiro slide, nesse próximo slide, a gente vê o que foi feito a nível ambulatorial, que dão 60.569.000. E aqui o que foi feito a nível hospitalar, também por região do país. Região Norte, 13.000, Nordeste, 85.000, Sudeste, 255.000, Sul, 100.000 e Centro-Oeste, 27.000, totalizando 481.657 exames e um recurso de 21 milhões de reais. O tratamento, existe o tratamento não farmacológico e o farmacológico. No não farmacológico, a gente depende muito da atenção multiprofissional, da atenção básica, prática de atividade física, perda e controle de peso, controle da pressão arterial, da glicemia. A gente sabe que o diabetes tem uma influência, uma importância muito grande na patologia, e também do colesterol. Já o farmacológico, existem os medicamentos já bem consagrados, inibidores da enzima conversora de angiotensina, o IECA, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, associados a beta-bloqueadores, antagonistas dos receptores mineralocorticoides, antagonistas de aldosterona, inibidores da neprilisina associada a bloqueador de angiotensina, diurético e digoxina. O que ficou muito discutido no último ano foi a incorporação do sacubitril valsartana. Isso foi alvo de discussões na Conitec, que é uma comissão ministerial composta por diferentes segmentos dentro do Ministério, com participação da sociedade. Em novembro de 2018, houve uma negativa onde se alegava não haver benefícios clínicos condizentes com o preço. Então, o impacto do custo não justificava a incorporação. Depois, dia 28 de novembro, após informações complementares, foram solicitadas informações complementares, e agora, no último dia 9 de maio, houve uma decisão final de incorporar ao SUS. Então, existe um regramento, um rito dentro do Ministério para que em 180 dias isso seja efetivado. Nós temos hoje no Brasil 295 hospitais habilitados para alta complexidade cardiovascular, distribuídos dessa maneira. No Sul nós temos 63, no Sudeste 131, no Norte 14, no Nordeste 62 e no Centro-Oeste 25. Aqui um dado que corrobora com a evolução dos últimos anos dentro do Sistema Único de Saúde, de fechamento de leitos e de retração, dificuldade financeira. De 2010 a 2018, o número de internações diminuiu. E o gasto aumentou. Então, a gente consegue entender que o custo individual ficou maior. Os pacientes evoluíram de uma forma mais
mais grave, com complicações maiores, com mais necessidades. Nas crianças, a mesma coisa. As internações também diminuíram, de cerca de 5.000 para 3.500 aproximadamente, e o custo também aumentou, beirando os 12 milhões. O transplante acaba sendo uma consequência da insuficiência cardíaca, né, em grande parte das vezes, e aqui é um quadro para ilustrar como é a performance atual da política de transplantes, né? Então, a gente fez em 2018 358 procedimentos de transplantes cardíacos, 118 na rede particular e 340 no SUS, e um custo de 17,7 milhões. Lembrando que no transplante, a classificação tipo 3 de NIRA é a mais predominante, e ela também cresceu. De 2012 foram 144 pacientes, em 2018, 233 pacientes. Hoje, nós temos 63 instituições habilitadas para transplante cardíaco no país. O ano passado, apenas 31 delas executaram o transplante cardíaco e produziram os 358 procedimentos. Como eu falei anteriormente, 95% pago pelo SUS, e destes, 65% foram no eixo sul-sudeste. Aqui também é um gráfico que mostra as instituições e a distribuição por área geográfica. Aqui o custo geral da política da cardiovascular no Brasil. Como a insuficiência cardíaca acaba sendo uma síndrome, é difícil de identificar pela patologia um número muito exato, tem muita sobreposição de informação e de valor, né? Então, de modo geral, a cardiovascular, ela teve, o ano passado, um custo de 1.684 milhões, dentro da cirurgia cardiovascular, da cirurgia vascular, da cardiologia intervencionista, da cirurgia endovascular e da eletrofisiologia. E isso a nível hospitalar. E a nível ambulatorial, 83 milhões, sendo os cateterismos cardíaco, o cardíaco pediátrico e a avaliação clínica eletrônica implantável. Nós temos hoje em andamento do Ministério um projeto pelo PROAD, do triênio 2018 a 2020, e o título é Boas Práticas na Atenção Cardiologia e Urgências Cardiovasculares. O objetivo é avaliar as taxas de adesão, as diretrizes assistenciais em instituições do SUS, antes e após a implementação de um programa de boas práticas, onde se contempla também a insuficiência cardíaca. Esse projeto é do HCOR de São Paulo. Os eixos do projeto é a telemedicina e as boas práticas clínicas em cardiologia. E tem 15 hospitais públicos do SUS como alvo e participantes do projeto. Então, em termos de valor, é um projeto de 18 milhões e a execução física está aí demonstrada. Entrega 1, manutenção de laudo, segunda opinião e implantação de boas práticas. Bom, a princípio era isso que eu queria passar para vocês. A gente do Ministério tem total interesse em participar com as sociedades médicas para que a gente possa agregar novos conceitos, novas formas de fazer medicina pública. O Mandetta traz essa questão de participação mesmo de toda a cadeia produtiva dentro da área da saúde. É um atendimento mais multiprofissional, multidisciplinar e que todos possam participar. Aquela coisa de termos burocratas no poder e definirem políticas só do ponto de vista político, acho que não tem mais espaço nos dias atuais. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua apresentação. E nós vamos agora passar para a apresentação seguinte e, ao final, nós poderemos discutir. Eu queria chamar a professora Nadine Oliveira Clausel, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai nos falar a respeito de estratégias para a diminuição do custo da insuficiência cardíaca. A redução da hospitalização é a solução?
Muito boa tarde. Prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui com os senhores. Senhor Excelentíssimo Presidente Jorge Alberto Costa e Silva, senhores integrantes da mesa, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhores e senhoras, jovens, futuros colegas, imagino. É um prazer muito grande poder repartir esses momentos aqui. Seguindo um pouquinho o que o Dr. Marcelo trouxe da ótica do Ministério da Saúde em relação à insuficiência cardíaca, nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre o que se pode fazer para diminuir o quanto se gasta com insuficiência cardíaca, focando basicamente nas hospitalizações. Esse é um roteiro que eu vou procurar seguir nesses próximos 15, 20 minutos, trazendo dados internacionais, trazendo dados nacionais, os componentes do custo da insuficiência cardíaca, as hospitalizações, por que nós temos que trabalhar com essa métrica e quais são as estratégias que vêm dando certo ao redor do mundo. Esse é o diagrama que a gente costuma apresentar nas nossas diversas apresentações quando se fala no curso da insuficiência cardíaca, e que ela inexoravelmente apresenta um momento de platô, e a partir de um certo ponto começam as internações de insuficiência cardíaca e inexoravelmente esse paciente vai perdendo qualidade de vida, vai reinternando e eventualmente ele vai ou para um tratamento do tipo transplante cardíaco, ou ele vai para um tratamento do tipo suporte mecânico de longa permanência, ou ele vai para uma estratégia de paliação, ou eventualmente esse paciente tem lá o evento final, seja por progressão da insuficiência cardíaca, ou seja por morte súbita. Mas claramente a insuficiência cardíaca é a entidade que mais cresce dentro da cardiologia. Todo paciente que sobrevive a um insulto cardíaco, ele acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca e nós vamos acompanhar esse paciente ao longo de décadas e vamos tentando cuidar para que ele tenha uma qualidade de vida razoável até o final da vida. Isso implica que há um crescente número de pacientes, então, precisando de recursos para cuidar dessa doença. Esses são dados internacionais em custos em bilhões de dólares, do ponto de vista de gastos diretos, crescentes, e uma projeção aqui até 2030, e os gastos indiretos, uma vez que os pacientes que possam eventualmente ser acometidos do infarto, por exemplo, aos 40 a 45 anos, ele já começa a ter também uma perda de produtividade, então vários são os gastos indiretos que vão se agregando no custo dessa doença, que pode levar esse paciente ainda por décadas. Então, essa é uma preocupação de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. E como é que se dá a distribuição dos gastos para o cuidado na insuficiência cardíaca? Por que a hospitalização é onde, e eu defendo essa tese, nós temos que focar muito esforço para reduzi-las? Porque elas são responsáveis por aproximadamente 60% do que se gasta com insuficiência cardíaca. Esses são dados internacionais. Aqui, nursing homes, que nós temos pouco no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o paciente ele é deshospitalizado para uma estrutura de hospice, lá abocanhando em torno de 13%, gastos com médicos 7%, medicações 9%, e o tratamento domiciliar, que no Brasil a gente vê com satisfação que vem ampliando a abrangência dos programas do tipo Melhor em Casa, que faz com que esse paciente possa ser cuidado em casa ao invés de vir para o hospital. Então, essa é uma linha de investimento que eu acredito seja interessante. Eu trago aqui um trabalho publicado no ano passado, o autor sênior foi o Bacal, infelizmente o pessoal já voltou para São Paulo, mas esse é um trabalho interessante, que mostra o custo das 4 condições cardiológicas mais prevalentes no Brasil e no mundo. E a gente olha para esses números com uma ideia de que aproximadamente 2.800.000 pacientes têm insuficiência cardíaca. Aqui eles usaram um ponto de corte, estimando um percentual de 2%, um ponto de corte acima de 20 anos. Isso daria mais ou menos 2.800.000 pacientes com insuficiência cardíaca no nosso país.
seguidos então aqui pelo infarto, fibrilação atrial e hipertensão. Então essas são as condições mais prevalentes e o número total de pacientes, digamos, cardiopatas, perto de 50 milhões no Brasil. Os gastos em milhões de reais, comparando essas 4 doenças, essas síndromes aqui, insuficiência cardíaca tem um gasto total de 22 milhões de reais, divididos em custos de saúde, as perdas com a produtividade, dependendo de quando o paciente começa a ficar doente, ele começa a produzir menos na sociedade, o paciente começa a receber também menos, a família começa a produzir menos também, aquilo que se perde com a parte de negócio, de comércio, com esses pacientes fora do mercado de trabalho, o gasto com o mercado informal de cuidados de saúde, cuidadores, faz com que um total de quase 22 milhões possam ser gastos, e isso foi uma estimativa em 2015, comparado então com infarto, fibrilação atrial e hipertensão, obviamente com infarto com muito menos gente afetada, mas bastante mais dispendioso do que a insuficiência cardíaca, devido à natureza do tratamento. Nós tivemos a oportunidade de produzir esse artigo há muitos anos atrás, comparando o perfil de hospitalização de pacientes com insuficiência cardíaca no Hospital de Clínicas e no Mass General, em Boston, e nós fizemos esse levantamento e demonstramos que a nossa taxa de readmissão no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, na época, era de 36% de readmissão em 3 meses versus 51% nos Estados Unidos. Isso se explica em parte porque lá eles ainda hoje costumam dar alta precocemente para o paciente, para aqueles hóspedes, mas isso pode fazer com que as taxas de readmissões, pelo menos naquela época, fossem um pouco maior, mas vejam, senhores, que em termos de mortalidade em 3 meses, basicamente tínhamos os números parecidos. Puxando agora o cronômetro para 10 anos depois, esses são dados do BREATH, que é o registro que foi coordenado aqui pelo nosso colega Denilson e vários dos nossos colegas do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira. Então, em 2015, mostrando a mortalidade e as readmissões, então, mortalidade intra-hospitalar, 6 meses e 12 meses, e as readmissões em 3 meses, 6 meses e 12 meses. Se nós compararmos 2005 com 2015, o que a gente observa é que não houve um grande progresso nesses 10 anos. Ainda aproximadamente 30% de mortalidade no primeiro ano pós uma internação e readmissões girando em torno de 40% no primeiro ano. Olhando, então, para as estratégias que hoje são sabidamente definidas como capazes de reduzir hospitalizações para insuficiência cardíaca, e esse é o ponto que seria interessante de nós debatermos com o Dr. Marcelo, é um investimento forte em medicações. Então, aqui a gente tem o grupo dos inibidores da ECA, com o número necessário a tratar de 9 pacientes para reduzir a hospitalização, o grupo dos beta-bloqueadores, com o número necessário a tratar em torno de 20 pacientes para reduzir a hospitalização, e o grupo dos bloqueadores da aldosterona, com um NNT bastante aceitável, em torno de 10, 13. Então, o investimento nesse tipo de estratégia farmacológica, ela tem um poder importante de reduzir hospitalizações. Por outro lado, dados americanos mostram que há muito que ser feito em termos de melhorar o quanto que esses pacientes efetivamente recebem dessas medicações ou dessas orientações no momento da alta e depois no segmento ambulatorial. Vejam que tratamento medicamentoso nos Estados Unidos, isso é um registro de múltiplos hospitais americanos, 63% dos pacientes efetivamente recebem aquilo que deveriam receber, não só nos tipos de medicamento, mas também nas drogas. Sem falar que não existe apenas um terço dos pacientes tem orientação dietética adequada, por exemplo. Então, a magnitude do problema ela é bastante impactante e acho que se nós trabalharmos tentando fazer com que os diagnósticos sejam feitos mais precocemente nesses pacientes, que a gente possa equalizar o acesso aos medicamentos, que nós possamos lidar com essa natureza de reinternações frequentes na insuficiência cardíaca, ainda com taxas de readmissões elevadas e reconhecendo que existe um espaço para melhorar a qualidade do cuidado, nós poderemos ter algum sucesso em reduzir o quanto que é o problema da insuficiência cardíaca.
Então, esses são os dados, esse é o painel da nossa diretriz brasileira, eu não vou repassar, os meus colegas que me precederam, me antecederam, chamaram atenção para esses pontos. Então, aqui lembrando, né, a nossa terapia tripla básica, e depois aqui o sacubitril/valsartan, que nós vimos agora na apresentação do Dr. Marcelo, né, vai ser incorporado no SUS, isso deve ter um impacto importante em reduzir a hospitalização, ivabradina, nitrato, hidralazina, e a nossa querida digoxina, que também ajuda os pacientes a reinternarem menos. Então, sim, existe um espaço grande para que nós possamos ser bastante agressivos com medicações e, com isso, reduzir as hospitalizações dos pacientes. E ainda temos as estratégias não farmacológicas, que também são eficazes para reduzir hospitalizações. Eu chamo a atenção para essas duas, a ressincronização cardíaca e as equipes multidisciplinares, lembrando que o marca-passo de ressincronização, ele realmente é um sucesso para melhorar não só a qualidade de vida, diminuir a hospitalização, mas diminuir a mortalidade dos pacientes, com NNT espetacular de 7, porém, trazendo para a nossa realidade brasileira do SUS, ainda é uma terapia de alto custo, em torno de 18, 20 mil reais um ressincronizador, mas, de fato, bastante potente para os pacientes que são bem selecionados para essa terapia. Então, é de alto custo, tem um grande impacto e a gente tem que saber selecionar muito bem os pacientes para utilizar o ressincronizador. A insuficiência cardíaca, então, acho que esse é um diagrama que procura mostrar toda uma espiral que nós vamos acompanhando desses pacientes desde o começo, desde a prevenção, um diagnóstico precoce, um tratamento completo, complexo, e um tratamento e um manejo de longo prazo para esses pacientes, e quais são as oportunidades que nós temos para interferir nesse ciclo e tentar quebrá-lo, tentar interferir e sustar essa progressão inexorável da insuficiência cardíaca. Aqui a chave da questão nos parece cada vez mais um manejo multidisciplinar para o cuidado tão complexo desses pacientes, que não tem só insuficiência cardíaca, muitos deles têm diabetes, muitos deles têm já um quadro cognitivo em declínio, são pacientes que realmente demandam uma atenção múltipla no seu cuidado. Esse modelo tradicional, que é o tradicional modelo médico e paciente, ele é claramente ultrapassado para a complexidade envolvida no cuidado desses pacientes ao longo de décadas. Então, o que vem sendo proposto, o que vem sendo trabalhado, o que vem sendo ensinado, o que vem sendo treinado, é um manejo multidisciplinar com múltiplas tarefas que se complementam e com equipes diversas. Aqui nós não temos um líder de processo, nós temos uma linha de cuidado e cada profissional fazendo a sua parte. E isso está claramente demonstrado que também reduz admissões desses pacientes. Então, essa equipe de profissionais, tendo o paciente no centro da sua atenção, parece ser bastante efetiva e é algo que nós achamos que precisamos implementar com mais vigor, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto junto à saúde complementar, mas fundamentalmente trazendo essa informação para dentro da academia e ensinando os nossos alunos que essa é a medicina, esse é o cuidado que eles vão exercer no futuro. A nossa diretriz brasileira aponta nessa direção a importância dos programas de manejo, trazendo a ótica do autocuidado, da qualidade de vida, com a ideia de que isso possa, de fato, reduzir hospitalizações e melhorar custo. Isso é assim em outras diretrizes internacionais, chamando a atenção que é importante haver, então, múltiplos profissionais, que isso seja, se não acessível a todos, mas que se foque nos pacientes de mais alto risco, de maior vulnerabilidade, e que se procure trabalhar treinamento de competências para fazer isso com eficiência e eficácia. Algumas evidências científicas brasileiras nessa linha, esse é um trabalho do grupo lá do INCOR, liderado pelo Edmar Bock, onde foi feito esse trabalho com a Fátima Cruz, que é enfermeira que trabalha há muitos anos na equipe de insuficiência cardíaca do INCOR, onde foi feito acompanhamento dos pacientes pós-alta através de telefonemas, com educação, com farmacêutico, com assistente social, nutricionista, psicólogo, em acompanhamento desses pacientes, tendo como desfecho o tempo desses pacientes para reinternar. E o que foi mostrado nesse trabalho, publicado em 2008, é que o grupo que sofreu essa intervenção multiprofissional demorou quase que o dobro do tempo para reinternar
né, 4 anos em relação ao grupo que foi acompanhado de maneira convencional na clínica de insuficiência cardíaca. Então, aqui uma evidência lá atrás, de mais de 10 anos atrás, e que se mostrou pioneira, e vários outros grupos mostrando algo nessa linha. O nosso grupo em Porto Alegre, lá no Clínicas, nós fizemos algo nesta perspectiva do cuidado multifocado na enfermagem, mas aqui com visitas domiciliares agregadas. Então, além do contato telefônico no pós-alta de uma descompensação, visitas domiciliares com desfecho combinado depois para cuidar a readmissão, visita à emergência e mortalidade. Então, aqui uma equipe de alunos de enfermagem do pós-graduação, liderados pela professora Eneida Rabelo, nossa colega professora, enfermeira, e que faziam o agendamento e as visitas e educação a domicílio desses pacientes. E houve aqui, então, uma melhora do desfecho composto dos pacientes em acompanhamento por 6 meses, mostrando que o grupo que foi visitado, que foi telefonado, era um grupo que conseguiu se segurar mais tempo fora do hospital, com menor visitas à emergência, inclusive. Então, houve uma redução aqui de hospitalização, quase de 30% com essa atividade. Lembrando, esse foi um projeto de pesquisa totalmente custeado pelo Hospital de Clínicas, do ponto de vista de prover o transporte, o táxi, para que as alunas da enfermagem fossem na casa dos pacientes. Essa questão do telemonitoramento, ela já tem sido objeto de revisões sistemáticas e meta-análises, né, mostrando, se não um benefício inequívoco do ponto de vista estatístico, uma tendência forte de melhora com a telemonitorização desses pacientes no pós-alta. Então, são estratégias que ainda um pouco heterogêneas, mas elas apontam numa direção de deixar os pacientes fora do hospital. Por último, agora, então, as coisas de mais alta tecnologia, mais caras. Aqui é o CardioMEMS, que é um pequeno dispositivo que é implantado na artéria pulmonar para medir as pressões de artéria pulmonar desses pacientes, como um desfecho, uma avaliação métrica de volemia. Esses pacientes, através de um sinal de Wi-Fi, mandam para o hospital esses sinais, e aí é feito o ajuste de diurético, e esse estudo mostrou, que é o Champion Study, mostrou claramente uma redução de hospitalização nos pacientes que tiveram o CardioMEMS monitorando o uso de diurético, tão simplesmente quanto isso. Esse dispositivo nos Estados Unidos hoje custa $12 mil, e ele vai ser provavelmente disponibilizado no Brasil até o final do ano. Eu encerro essa apresentação com um cenário hipotético, até um pouco provocativo, para a gente conversar com os acadêmicos, com o Dr. Marcelo. Então, se nós fizermos um cálculo, pessoas acima de 40 anos, diferente do trabalho lá do grupo do Bacal, pessoas acima de 40 anos no Brasil, né, um país de 200 milhões de habitantes, nós poderemos ter aí 800 mil pessoas com insuficiência cardíaca, 80% delas por alto, né, com SUS, 20% com saúde suplementar. O Dr. Marcelo mostrou, foram 204 mil internações com o CID I50.0, lembrando que aqui é possível que tenha havido uma subnotificação, se a gente pega só o CID primário, né, Marcelo? Mas isso, com uma IH média de R$ 1.531, o SUS custeou aqui 312 milhões de reais com essas internações, sem contar as internações na saúde suplementar. O ponto que eu gostaria de fazer, o custo ambulatorial de 640 mil pessoas do SUS, pega esses 800 aqui, 80% são pacientes do Sistema Único de Saúde, então 640 mil pessoas. Se recebessem o kit básico da insuficiência cardíaca, e aqui eu falo beta-bloqueador, eu calculei as doses básicas, beta-bloqueador, inibidor da ECA, 2 comprimidos de furosemida, meia comprimido de digoxina e spironolactona. Aquele kit que a gente reforça com todos os alunos. Com isso aqui, o governo, se desse para todos os pacientes, 370 milhões. Ok? Se agora que a Conitec está incorporando no SUS o sacubitril, Marcelo, aí a gente pula para 1.362 milhões pelo custo do sacubitril valsartan, hoje adquirido na farmácia. Evidentemente que uma compra gigantesca no Ministério da Saúde vai baixar esse preço. Qual que é o ponto que nós podemos discutir? Se nós oferecêssemos, idealmente, para todos os pacientes ambulatoriais, aqui, a medicação aqui de cima, a gente sabe que isso reduz aproximadamente 30% de internação.
Eu não estou nem falando, obviamente, aqui de ressincronizador, que já traz um custo maior. Estou falando de remédio. E não estou colocando nessa conta, porque não tem como calcular a atenção multiprofissional domiciliar, que também vai reduzir a internação, né? Se a gente tivesse uma política indutiva de fazer mais melhor em casa no Brasil inteiro. Então, a gente estaria trabalhando com uma redução de 30% nas internações. Então, aquilo que nós gastamos lá de 312 milhões em 2018, poderia baixar, hipoteticamente, para 218 milhões. Então, é uma questão de estratégia pública de saúde, de aportar mais recurso na medicação, fazer com que o paciente venha menos para o hospital, porque aí a gente vai ter uma redução importante de custo. Esse é o ponto que eu gostaria de encerrar. Acho que vale a pena investir em medicamento para esses pacientes. Acho que tem um espaço para isso. Nos Estados Unidos, 60% deles apenas estão tomando, que tem que tomar. Então, imagina aqui, né? A gente tem muito para trabalhar. Então, acesso universal ao kit básico de medicação, não estou falando aqui do sacubitril, valsartan. Estudar como fazer uma adesão melhor, educação do paciente, autocuidado. Uma coisa que é muito importante é conseguir ver esse paciente no máximo uma semana depois da alta. É o programa nos Estados Unidos que eles chamam de See You in 7, porque isso realmente é uma vulnerabilidade na primeira semana após a alta, e identificar dentro do hospital quem são os pacientes que a gente precisa ficar mais em cima e começar a trabalhar com o conceito fomentado pelo setor público de visitas domiciliares e contato telefônico. Acredito que aqui nós temos espaço para reduzir as hospitalizações e, com isso, reduzir a morbidade associada com insuficiência cardíaca e o seu custo. Eu agradeço imensamente o convite, já trago aqui o convite para o nosso congresso anual do DEIC, lá com o nosso querido João Davi, né? Em Fortaleza, em agosto, e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Queria pedir que a doutora Nadine e o doutor Marcelo viessem sentar à mesa, por favor, para que nós pudéssemos responder as questões. Eu queria iniciar a discussão dessas apresentações, desse módulo chamado Economia em Saúde. Eu entendo que esse é um assunto muito importante e que tem muitas implicações, né? Nós temos aqui um representante do Ministério, justamente dessa área, envolvida nos custos e gastos e políticas, e a doutora Nadine, que é uma pessoa envolvida com esse assunto há muitos anos. Eu queria primeiro abrir para a bancada acadêmica, para ver se algum acadêmico quer se manifestar a respeito do assunto e quer fazer alguma colocação, alguma questão, por favor. Queria deixar, portanto, a palavra franqueada também ao auditório, se alguém quiser fazer alguma colocação. Então, pois não. Acadêmico Barcinski. Muito obrigado, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores convidados, acadêmicas, acadêmicos. Enfim, eu queria parabenizá-los pela qualidade das apresentações, pela qualidade do simpósio que foi aqui, enfim, que ocorreu aqui durante o dia todo. Eu, infelizmente, não pude vir na parte da manhã, só estou participando nesse instante. Enfim, o que eu gostaria de saber, e eu não milito na área da cardiologia, não milito na área da clínica médica, eu faço pesquisa básica, é qual é a dificuldade. E essa minha questão não está exatamente relacionada à economia em saúde, mas à diminuição dos gastos do dinheiro público, né? Da possibilidade de que as intervenções no sistema suplementar, nos seguros de saúde, sejam ressarcidas para o sistema público de assistência
médica. Isso ouve-se falar muito e isso, ao que eu saiba, nunca foi implementado, ou só parcialmente implementado. Então, quais são, quer dizer, se isso é uma ideia razoável, me parece que sim, e em sendo, quais são as dificuldades que impossibilitam que essa prática seja efetivada. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. Eu vou fazer um comentário enquanto gestora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nesse momento, também é um cargo que eu ocupo. No Hospital de Clínicas, que é um hospital do MEC, é uma empresa pública de direito privado, portanto, nós temos pacientes que internam pelo SUS, 90% deles, e tem 10% de leitos que são de convênios e privados. Quando um paciente do SUS tem um convênio, existe um ressarcimento, existe a busca ativa por parte da equipe de que haja a conversão desse paciente para um leito de convênio, e se porventura isso não acontece, isso depois é cobrado do convênio. Eu estou fazendo só um pequeno recorte da sua posição, depende muito da estrutura hospitalar para cuidar isso, porque isso está escrito. E eu queria ouvir o comentário do Dr. Marcelo. Isso está escrito, é para ser assim. É para ser assim. Porque os pacientes, a gente sabe, né, todo mundo tem SUS, mas 25% a 30% tem a saúde suplementar. Então, quem tem a saúde suplementar tem que ressarcir o SUS. E isso a gente tem que fazer uma política institucional, hospital por hospital, para fazer isso valer. E eu lhe digo, no Hospital de Clínicas isso vale. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale. Bom, só aproveitar o momento para dizer mais uma vez que estou honrado de estar ao lado da Nadine, que ela é tida lá em Brasília como uma supergestora, uma pessoa que tem um case de sucesso em Porto Alegre, fazendo gestão pública, e está ao lado do professor Fábio Giatene. Ele não sabe, mas operou meu pai muitos anos atrás, e tem um carinho muito especial por você. Bom, o Ministério entende que para que a gente possa corrigir essas falhas do sistema, a gente tem que conhecer e ter as informações em tempo real. Então, enquanto nós não tivermos um sistema totalmente integrado e que nos subsidie com informações reais, né, a nível nacional, fica muito difícil a gente ter um controle preciso. Então, essa gestão entende como uma das grandes missões realmente conseguir informatizar o sistema, integrar o sistema, até para que a gente possa fazer, a nível federal e em cargos de gestão, o que é feito aqui, que é ciência. Não dá para a gente dissociar o conhecimento científico da definição das políticas públicas. Como é que eu vou tomar alguma conduta se eu não conheço? Como é que eu vou priorizar uma patologia se eu não sei os índices reais? Como é que eu vou fazer uma política para tratar a cirurgia eletiva se eu desconheço o que cada estado tem de dificuldade, o que é feito? Hoje, os nossos dados eles são coletados e a gente trabalha em cima de produção. A gente sabe que muitas vezes o CID ali colocado não condiz com a realidade. A gente sabe que muitas vezes o código da cirurgia que é colocado para o faturamento não condiz com a realidade. Então, o desafio realmente é muito grande. A gente entende a dificuldade, mas a gente não foi para lá achando que seria fácil. Então, a gente entende que se nós nos unirmos, se a gente pegarmos esses exemplos, esses cases de sucesso, se nós tivermos a academia, a ciência, o apoio das sociedades médicas, o apoio da comunidade científica, o apoio das academias multidisciplinares, enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, a gente não deve centralizar no médico, mas a gente tem que centralizar no profissional da saúde. Então, a gente teve a oportunidade de ter pessoas fantásticas como ministros, né? Como o Dr. Adib, né? E nós tivemos pessoas que não faziam o menor sentido porque estavam ali conduzindo a política nacional, política de saúde pública do Brasil. Então, eu entendo que nós estamos num momento importante, num momento ímpar, e eu, particularmente, tomei a iniciativa de participar desse processo porque eu acredito, por mais que seja difícil, por mais que seja complexo, eu estou acreditando que a gente pode mudar. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas nós vamos mudar. Mais questões, por favor?
Doutor Evandro. Primeiro, parabenizar. Com certeza, é sempre uma honra a gente ter a professora Nadine e o Ministério da Saúde trazendo uma mudança. Não é? Eu acho que a chegada do Mandetta, um colega nosso que tem uma visão de gestão pública, eu acho que vai responder muito às questões que o Dr. Bastinsky chamou a atenção, que é termos uma gestão baseada em dados, baseada em organização, em prontuário eletrônico, boas práticas, Conitec e, obviamente, fomentar uma medicina. E a insuficiência cardíaca é uma tragédia no Brasil, é uma epidemia emergente. Parabenizo e saúdo o professor Cláudio, o professor Jatene e a academia, porque aqui fez uma revolução que foi justamente o enfrentamento da doença de Chagas, que era a causa líder de insuficiência cardíaca no Brasil num determinado momento. E, obviamente, com medicina translacional, com prevenção, com criação de centros de referência, a gente mudou essa realidade. E hoje a gente consegue enxergar que o Brasil lidera uma transformação na insuficiência cardíaca. E os dados que a Nadine chama a atenção de usar o custo e fazer com que as sociedades, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, parceira da Academia Nacional de Medicina nessa transformação, dia 9 de julho, dia de nascimento do Carlos Chagas, que vai ser comemorado 140 anos desse cientista, vai ser o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca no Brasil. Então, eu saúdo esse evento e, com certeza, presidente, é uma honra nós termos um momento como esse de mostrar uma medicina construída em dados, ciência e transformação. Nadine, posso fazer uma pergunta a você? Nós vimos anteriormente, no estudo do Dr. Denilson do Brest, que nós temos um índice de não aderência ao tratamento de 30%. Qual é a principal causa da não aderência? É a falta de informação ao paciente ou é outro problema? Me parece que tem algumas dimensões desse fato, né? Eu acho que tem uma questão no Brasil de não acesso ao sistema de saúde, então conseguir prover o acesso igualitário aos centros de referência ainda é problemático. O acesso às medicações completas pelo sistema único, ela é muito, muito, muito insuficiente do ponto de vista prático. E a gente nota nos pacientes que procuram comprar essa medicação, quando termina o dinheiro lá pelo dia 23, 24 do mês, já começa a faltar uma coisa ali, outra aqui. Então, a coisa não se completa. Então, ou se faz uma política pública de implementação completa, acesso ao cuidado, medicações, e depois fazer o paciente dominar o seu cuidado. E aí tem o elo da educação, que falta muito no Brasil, falta em outros lugares do mundo também, acho que essa é uma lacuna, mas aí precisa ter também política de acessibilidade, educação, autocuidado, e aí a gente vai conseguir aproximar um pouquinho isso. Mas eu acho que no Brasil tem a coisa de não conseguir o remédio, né? O remédio vai acabando. Pois não, acadêmico Rubens Belfort. Também queria inicialmente agradecer muitas apresentações, foram excelentes. Eu não quero polemizar, mas eu queria entender melhor a maneira que a senhora falou, conseguir na Universidade Federal do Rio Grande do Sul essa possibilidade de cobrar do paciente caso ele tenha algum tipo de seguro privado, o convênio. Nós no Hospital São Paulo lidamos muito com esse problema também. Apesar do Hospital São Paulo ser da SPDM, ter um convênio, então, a senhora conhece muito bem a situação, mesmo assim, a gente não consegue, porque sempre nos ameaçam que é dupla cobrança
E nós não poderíamos deixar de atender o paciente do SUS, mesmo que ele tivesse Sul-América, etc. O que a senhora colocou é extremamente importante. Então, é só nesse sentido que eu queria saber mais detalhes. Parabéns, se a senhora estiver conseguindo isso. Então, o Hospital de Clínicas ele tem uma lei de criação que permite que se trabalhe com pacientes de convênios e privados. Isso desde o professor Faraco, que foi o mentor intelectual, criador do Clínicas, né? Lá atrás ele pensou em criar um hospital universitário que não fosse da universidade, é uma empresa que tem um CNPJ diferente, e quem lê o que o professor Faraco escreveu na época para fazer o racional do Clínicas é muito interessante, ele foi muito visionário do ponto de vista de modernidade administrativa. Isso posto, o Clínicas depois foi acionado, há uns anos atrás, pelo Ministério Público Federal, que tinha que ser 100% SUS. Nós levamos 10 anos discutindo judicialmente e ganhamos no STF há uns 6, 7 anos atrás para manter a nossa lei, né, que tem a prerrogativa. Então, isso posto, nós temos então lá 10% de leitos que são de convênios e privados. Mas o que eu quis dizer é que às vezes o paciente está internado no SUS e tem um convênio. Esse paciente, o convênio tem que pagar aquela internação, porque ele tem o convênio. Ele está pagando a mensalidade do convênio. Ele, a esposa dele, está todo mundo pagando. E ele entrou e ficou no SUS. Não é o paciente que tem que pagar, nós acionamos é a seguradora. A seguradora tem que pagar aquela internação e não o SUS. Esse é o ponto. Agora, o Clínicas ter pacientes internados de convênios e privados e SUS, essa é a nossa realidade desde que ele começou, lá em 1970. E funciona muito bem, muito tranquilo, inclusive nos argumentos, quando o professor Faraco escreveu lá para o Leitão de Abreu, lá naquela época toda, para fazer toda a estruturação do hospital, era também fazer com que os professores da Faculdade de Medicina se sentissem motivados de trazer seus pacientes do consultório para operar no Clínicas e também para expor os alunos da Faculdade de Medicina à medicina de mercado, né, que também existe. Né? A gente vai se inserir no sistema público? Vai. Mas muitos dos colegas vão ter o seu consultório, etc. Então, o professor Faraco também queria que aquilo fosse um meio de ensino médico na sua totalidade, né? A vertente pública, a vertente público-privado, e que os professores pudessem transitar fazendo seus rounds e tal. Então, isso é uma coisa muito natural. Fomos questionados pelo Ministério Público, então, como eu disse, mas depois ganhamos na Justiça e nunca parou de se fazer isso. Eu conheço bem a história da faculdade, lá da Unifesp, da Faculdade de Medicina, tenho vários amigos lá. Sei que lá a coisa é um pouco mais complicada. Obrigado. Eu queria encaminhar uma pergunta para a professora Nadine. Na minha área, eu sou nefrologista, a gente trabalha muito com a questão de não aderência, principalmente em relação ao transplante renal, e tem várias variáveis que são importantes, e uma das que nossos pacientes mais parecem estar expostos é a polimedicação e a necessidade de muitos horários de medicação distribuídas ao longo do dia. Na cardiologia, a gente tem agora o sacubitril com valsartana, tem tradicionalmente na hipertensão 2, 3 drogas associadas. A pergunta é se essa terapia tripé da insuficiência cardíaca não caberia ser associada em uma pílula só, que pudesse ser tomada uma vez só por dia, em diferentes concentrações, como é o caso do sacubitril com valsartana, e isso não poderia ser um fator de melhorar a aderência para esses pacientes. Muito antes da ideia de tentar fazer isso na insuficiência cardíaca, que é uma polifarmácia, isso foi tentado na cardiologia sensu lato, a tal da polipil, que o Salim Youssef tentou fazer um ensaio clínico lá de Hamilton, no Canadá, que tivesse ali aspirina, estatina, beta-bloqueador e imidor da ECA, para paciente pós-infarto, né? O grande não funcionou. A ideia da polipil seria maravilhosa. Não funcionou na cardiopatia isquêmica, na insuficiência cardíaca nem se tentou, mas realmente é uma polifarmácia. Nós trabalhamos no Clínicas muito com farmacêutico clínico para nos ajudar, para trabalhar na reconciliação de medicação com os pacientes. Como nós também temos um programa de transplante cardíaco, isso é
talvez mais importante ainda, porque um imunossupressor que não toma é igual a rejeição ali na frente, então isso também é uma preocupação muito grande. O papel do farmacêutico clínico é fundamental, para sentar com calma e explicar aquelas 27 coisas que o paciente tem que tomar por dia. Ainda mais quando o coitado é diabético, então é uma desgraça. Não é um problema. Eu queria... Tem mais alguma questão? Por favor, acadêmico Jacó. Como ex-diretor do INCA no período de 1998 a 2002, tive a ocasião de visitar, isso, professora Nadine, é para elogiar realmente o que existia lá. Nós fornecemos e orientamos um aparelho de radioterapia, se eu não me engano, o IMRT, e fiquei espantado com a organização. Eu não me lembro exatamente, era um psicanalista que era o diretor na época. E, na verdade, em relação ao problema de medicação e SUS, a gente, o gestor público, sabe que o paciente de alto custo, ele vai para o hospital público. E o doente de baixo custo fica na área. Então, essa é a grande dificuldade do recebimento, porque todo o alto custo, elaborado, tudo vai para o SUS. Esse é o grande problema. E eu quero felicitar pelas palestras os dois, o colega vai ficar sacrificado, como eu fiquei, por ser gestão pública. Você já foi preso alguma vez? Eu fui. Então, na verdade, eu fui porque, pela justiça, eu não fui realmente preso, fui conduzido. E lá a gente explica que, olha, esse remédio não tem aqui ainda. Isso eu quando era secretário municipal de saúde. No INCA, não. Nunca aconteceu nada. Mas realmente quero felicitar pela apresentação e o brilho da Hospital de Clínica de Porto Alegre. Foi um espanto. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais alguma participação? Eu queria fazer um comentário rápido e antes eu queria cumprimentar a professora Nadine, Dr. Marcelo. Fiquei também muito, muito honrado com a participação de vocês e impressionado com as apresentações. Há alguns anos eu fui diretor científico da Associação Médica Brasileira. E nessa oportunidade, o ministro era o Serra, ministro Serra, ministro da Saúde. E nós estávamos naquele movimento de fazer protocolos e diretrizes. E o ministro Serra nos chamou ao Ministério e solicitou que nós fizéssemos diretrizes para as 40 doenças mais prevalentes no país. Porque ele gostaria de implementar o tratamento dessas doenças por diretrizes, para padronizar, enfim, tudo. Nós, naquele momento, fizemos um grande movimento junto às sociedades médicas, convidamos pessoas da sociedade, porque nós tínhamos como pressuposto que devia ser sem envolvimento comercial, sem conflito de interesse. E nos pareceu que as sociedades podiam fazer isso da melhor maneira. Demos um curso na Associação Médica para tentar padronizar a elaboração das diretrizes, para que a revisão sistemática fosse feita da melhor maneira, e elas foram elaboradas. Depois de alguns meses, foram elaboradas 40 diretrizes, e nós levamos ao Ministério. O ministro marcou uma reunião, nós fomos lá, entregamos a ele, ele agradeceu muito, disse que ia analisar. Passou um mês, passou 2, passou 3, e ele nos chamou e disse, olha, nós vamos ter muita dificuldade para implementar essas diretrizes. Porque essas diretrizes usam medicamentos muito caros, que nós não temos a possibilidade, de usar. Mas nós argumentamos, dissemos que nós estávamos usando as melhores evidências científicas e, consequentemente, os medicamentos mais atuais. Isso ficou muito marcado para mim, porque foi um trabalho grande, eu senti boa intenção do Ministério em utilizar as melhores práticas, mas, no fim das contas, muito pouco se aproveitou. Então, eu fico muito satisfeito quando o Dr. Marcelo diz que a prerrogativa ou a perspectiva desse governo é justamente tratar isso
da forma como o Dr. Mandetta tem se envolvido, eu conheço já há um bom tempo e sei do seu envolvimento, mas na prática isso é muito penoso, porque nós sabemos que há equipamentos, dispositivos e drogas que têm melhor resultado e que nós não conseguimos implementar. Ficou claro pela apresentação da professora Nadine que 2 medicamentos elevaram o custo em 1 bilhão. 2 medicamentos. Quer dizer, então isso também fica claro para mim que nós hoje temos 2 medicinas. A medicina do sistema público, que tem muita dificuldade, e aqui não está indo uma crítica ao comportamento, porque eu sei da dificuldade, e uma medicina do sistema complementar e saúde suplementar, que tem outra abordagem. Eu queria um comentário de cada um a respeito do que fazer. Qual é a perspectiva disso? Nós vamos conviver com isso permanentemente? Por exemplo, na minha área, nós reclamamos dos dispositivos e precisamos usar os dispositivos. A professora Nadine tem se envolvido muito e nós trabalhamos juntos nisso. Nós temos uma boa associação entre o Ministério, o Sírio, pelo PROAD e o Hospital de Clínicas. Nós estamos tentando, da melhor maneira, ajudar as pessoas. Eu queria um comentário, por favor. Professor Fábio, quando eu coloquei que realmente a gente enxerga a dificuldade, que a gente entende que esse caminho é um caminho penoso, ardiloso, é justamente porque a gente entende que para que a gente consiga executar aquilo que está lá na Constituição, na lei do SUS, para que a gente consiga oferecer para a população a saúde mais completa, mais integral, com maior equidade, a gente precisa de dinheiro, né? E o dinheiro, infelizmente, é curto para aquilo que a política pública se propôs, de saúde integral, igualitária. Então, a gente se vê também num conflito muito grande em relação à prioridade, né? Com o custo médico, realmente cresce de forma vertiginosa. A inflação médica na área da saúde é gigantesca, é muito além da inflação da economia em geral. Então, a gente tem realmente essa consciência e eu acho que essa solução a gente tem que buscar em parceria. Não pode ser uma coisa verticalizada, não pode ser uma decisão centralizada, nem numa pessoa, nem numa instituição. Isso não é o Ministério que deve resolver. Eu acho que a gente deve provocar, a nível federal, uma rediscussão do modo de financiamento, né? Como que a gente financia a saúde hoje? Tem teto de gasto, tem responsabilidade fiscal. O modelo hoje é tripartite. O que cabe a cada ente federativo? Então, realmente é uma discussão muito profunda e que vai demandar bastante comprometimento de cada ator, né? Nós médicos, ministérios, secretários de saúde, secretários municipais, acadêmicos, academia médica, cientistas. Essa resposta é uma resposta muito difícil de se dar, né? Seria muito fácil criar uma perspectiva irreal, mas algo aplicável e que a gente consiga realmente executar é desafiador. Eu vou me abster, porque eu acho que é uma questão de política pública, de fazer opções. Acho que a academia pode e deve, e sempre que chamada, contribui com a melhor evidência, como o professor Fábio mencionou, isso lá atrás com o Serra. Depois, essa prática se repetiu no Ministério, vários colegas nossos trabalhando na área de custo-efetividade, apoiando tomadas de decisão do Ministério, mas aí entra uma PEC do corte de gasto na saúde, né, que limita de maneira pétrea, né, Marcelo? Então, acho que é uma coisa muito maior, que tem que envolver o Congresso, inclusive, porque as sociedades estão fazendo aquilo que podem fazer, que é prover a melhor evidência. Acho que tem toda a linha PROAD, que também está ajudando a estudar custo-efetividade em alta tecnologia, estamos participando, etc. Mas tem uma coisa muito maior, que é política de Estado, não pode ser política de governo, onde a saúde tem que ter uma outra embocadura, porque com esse teto, para a saúde pública, a gente não vê muita saída.
Eu queria agradecer aos palestrantes. Mais uma tarde hoje excelente, com palestras de mais alto nível que a gente poderia ocorrer. Eu queria agradecer aos dois palestrantes do final da noite. Eu vou passar a palavra para o Dr. Jorge Alberto para terminar a sessão. Bom, também, em nome da academia, agradecer a doutora Nadine e ao doutor Marcelo por essa contribuição. O objetivo exatamente dessas reuniões que temos feito, uma por mês, tem sido, este ano, discutir sempre, cada mês, um problema de doença de alto custo. Porque, como disse o acadêmico Fábio Jatene, nós temos que, de alguma maneira, tentar, né? A minha reunião com o ministro Mandetta anteontem foi muito boa. Foi uma reunião de 1h30, para tratar da colaboração da academia com o Ministério, porque é estatutário nosso, né? E também a vinda dele aqui, no dia 1º de agosto, para tomar posse como vice-presidente honorário, que todo ministro da Saúde tem essa posição, enquanto ministro da Saúde, e ele já deu algumas ideias como é que poderíamos colaborar, e pediu que nós elaborássemos também algumas ideias. Eu vou até designar grupos daqui para fazer essa interface com o ministro e o Ministério, porque esta academia, que tem 100 membros titulares, mas tem membros correspondentes também, e tem ligações com as academias estaduais, ela tem membros das diversas instituições públicas, privadas, universidades. Então, o nosso capacidade de fazer rede é bem grande, e tem a experiência dos acadêmicos. Então, e esta é uma preocupação dessa gestão, de discutir esse assunto, de como fazer justiça social através da saúde, que é uma preocupação minha. Fui diretor 10 anos em Genebra da Organização Mundial de Saúde, depois trabalhei com o secretário-geral Kofi Annan, também diretor de Assuntos Sociais na ONU, mais alguns anos, em Nova York. E hoje faço parte de um grupo da ONU, que eles chamam de Senado, é um nome que dão para ex-diretores, e no momento eu ocupo até a posição de chairman da Health Commission, que é exatamente procurar ajudar o que lá se chama underserved population. Como é que nós vamos atingir? Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos é um país rico e que tem milhões de pessoas fora de qualquer sistema de saúde, né? Então, não é um problema só de países como o Brasil. Países como os Estados Unidos, eu acho até que devem estar até pior nesses aspectos, que nós que, ou mal ou bem, temos um sistema de saúde que é universal. Eu não conheço nenhum outro lugar do mundo um sistema de saúde universal. Pode não funcionar, mas a estrutura está aí, certo? Então, eu acho que já temos o mais difícil, né? Então, esse vínculo com o Ministério, que é um vínculo estatutário dessa academia, que foi criada há 190 anos por Dom Pedro I, exatamente com esse objetivo, né? Eu acho que podemos muito mais do que imaginamos, mas o importante é isso, é dialogar. Reuniões como essa, dessa tarde, foi uma tarde desde 14h, discutindo a insuficiência cardíaca nos seus diversos aspectos, né? Com grandes nomes da medicina e agora da saúde pública também brasileira, e a participação dos acadêmicos. Foi uma tarde maravilhosa para a academia, como eu disse, está registrado, amanhã já está no site para ser utilizado isto, pode ser utilizado e deve ser utilizado. Não podemos perder o que foi dito, e que o que é dito nessas tardes que nós temos aqui, isso desaparecer. Mas temos que divulgar, fazer um pouco de esforço de marketing, dizer, existe, vamos lá, vejam, e de que maneira podemos envolver a sociedade também, é uma obrigação nossa. Então, eu quero parabenizar aos dois acadêmicos que organizaram, a bancada acadêmica, os que vieram de fora por essa tarde,
E vamos complementar agora com aqueles que puderem ficar, vai nos dar a honra dessa noite cultural, como chamamos, que faz parte, nesse momento, do Rio, do Festival do Rio Internacional. Nós estamos com nomes internacionais, temos 3 ou 4 arpistas internacionais hoje aqui, já estão aí. Então, apenas a informação, temos 70 cadeiras somente. Então, fechamos a porta, porque está aberto para o público isso. E vamos sair por aqui e podemos, os que vão ficar, peguem o seu assento ali, a cadeira, e depois disso abrimos a porta para os que já estão aí, já tem gente para assistir. E aí encerrar com música medieval, que o Brasil é um país que está em todas as idades, né? Tem Brasil medieval, Brasil pré-histórico, Brasil do futuro, temos vários Brasis, né? O Brasil não é um país uniforme em vários aspectos. Esse é mas vamos aqui escutar um pouquinho de música medieval, dá o prazer de continuar, relaxar um pouco. Eu vou continuar sentado, né? Realmente os cardiologistas vão me matar, porque eu estou sentado desde meio-dia aqui, que teve reunião de diretoria, 2 horas sentado, e agora mais 6 horas sentado, mas vou tentar ficar um pouquinho em pé aí. E quero agradecer a presença de todos e convidá-los. Seria um grande prazer tê-los aqui para aproveitar um pouco mais da presença de vocês em outro aspecto da vida, o aspecto artístico, aspecto cultural. Muito obrigado e boa noite.